Alô, amigos, estamos juntos para estudar os livros históricos do Antigo Testamento. É uma porção muito significativa da Palavra de Deus, famosa por suas narrativas, que você certamente conhece, pelo menos em linhas gerais. Nós queremos olhar com um pouquinho mais de detalhes para a história e a teologia desses livros. Talvez você lembre do seu tempo de escola dominical. Eu lembro do meu tempo de escola dominical. Nós decorávamos os livros da Bíblia cantando. Eu lembro de um pedacinho da música que começava assim: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. E a música ia chegando até o livro de Esther e no final a gente dizia: estes são os livros históricos. Pois é exatamente essa porção que nós queremos estudar juntos. E eu tenho certeza que vai ser um curso muito proveitoso para você, para a sua vida espiritual e para o seu trabalho para o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar olhando para o primeiro desses livros, o livro de Josué. A nossa história começa com a morte de Moisés. Chegando junto à Terra Prometida, Moisés subiu ao Monte Nebo, viu a Terra Prometida e ali morreu. Pouco antes disso, ele havia dado instruções a Josué, e o livro de Josué abre com Deus convocando Josué e animando Josué a levar o povo a possuir aquela terra que Deus havia prometido aos seus pais. O livro de Josué precisa ser entendido no seu contexto histórico e geográfico. E é isso que nós vamos ver agora. O mapa que você tem na sua tela reflete o mundo em que Josué viveu. Era constituído de 4 áreas principais: a Mesopotâmia, a terra de Ati, ali no retângulo azulado, a terra de Canaã e no retângulo amarelo o Egito. Israel havia saído do Egito e caminhado até a terra de Canaã e agora, depois de 40 anos, estava chegando prestes a dominar aquela terra que Deus havia prometido aos seus pais. Agora, simplesmente dizer isso é dizer o que a gente sabe da Bíblia, mas há coisas extra-bíblicas que são importantes que nós saibamos. Por exemplo, nessa região marcada pelo retângulo azul, onde hoje fica a Turquia, vivia um povo que a Bíblia chama de hititas, ou heteus. Os hititas constituíram um grande império, mas quando Israel chegou aqui nas portas da Terra Prometida, o Império Hitita ainda não havia iniciado a sua campanha de conquistas, de expansão, e só viria a acontecer isso algum tempo depois do período em que Josué chegou com Israel às portas da Terra Prometida. Igualmente, o Egito, aqui o nosso faraó, já não era a grande potência que havia sido no tempo do Êxodo, ou logo antes do Êxodo. Aparentemente, o Egito levou algum tempo para se recuperar daquela terrível derrota que foi sofrida no Mar Vermelho, quando a sua cavalaria morreu afogada por um ato milagroso de Deus. Além disso, ele perdeu o seu controle sobre a terra de Canaã, que ele mantinha antes do Êxodo. E há alguns documentos históricos, pequenos tabletes de barro, que registram a correspondência entre líderes da terra de Canaã, príncipes daquelas cidades que os israelitas atacaram e conquistaram, que reclamavam com o faraó que ele não estava cumprindo o que havia prometido, no sentido de dar proteção àquela região do seu império. O que nós descobrimos é que Deus estava trabalhando na história, que Deus estava coordenando os acontecimentos da história para preparar aquela hora em que Israel podia, de fato, entrar na Terra Prometida sob a liderança de Josué. Vamos continuar olhando para esse contexto histórico e vamos descobrir que lá na Mesopotâmia também, na região onde ficavam Babilônia e Nínive, os impérios não estavam com aquela bola toda, como a gente costuma dizer. Aqui, no meio dessa parte do Oriente Médio Antigo, vivia um povo chamado Hurrianos, que a Bíblia chama de Horeus. Eles tinham um reino poderoso e durante algum tempo até influenciaram o Egito. Mas na época em que Josué chegou à Terra Prometida, eles estavam quietinhos no seu canto, não incomodavam a ninguém. A Assíria, que depois se tornaria um grande império,
Ainda era apenas um reino localizado, não tinha se tornado aquele império agressivo que saía todo ano para conquistar uma nova nação. Por isso nós podemos dizer que havia um vácuo de poder nessa região toda em que Israel vivia. E esse vácuo de poder coincidiu, entre aspas, com a chegada de Israel à terra de Canaã. Nós podemos afirmar com certeza, e a Bíblia nos diz isso, que Deus é o Senhor da história, que Ele controla reinos e impérios. E Ele fez exatamente isso para permitir que o seu povo chegasse na terra prometida na hora certa para a sua conquista. Nós precisamos entender também um pouquinho sobre a religião em Canaã. A religião de Canaã era muito diferente da religião bíblica. Naturalmente, Deus advertiu o povo de Israel contra essa religião e disse que ela poderia destruir a nação se Israel se misturasse com os adoradores daquela região. Ela era baseada em dois conceitos fundamentais. O primeiro deles é que as forças da natureza, vento, chuva, sol, lua, eram reflexos ou eram expressões das divindades, dos diversos deuses que o povo de Canaã adorava. Isso é até certo modo semelhante com o que acontece nas religiões populares que os escravos trouxeram da África para o Brasil. Vento e água e mar são adorados na forma de pessoas. Essas pessoas são expressões dessas forças da natureza. Então aquilo que era perigoso lá em Israel continua sendo perigoso hoje em dia. A outra característica da religião de Canaã é que ela exigia como culto, como adoração, o reencenamento, a dramatização das atividades dos deuses. Esses deuses casavam-se, davam-se em casamento, tinham relações sexuais, tinham relações comerciais, tinham relações intelectuais. E os adoradores, quando iam ao templo, repetiam ou encenavam essas atividades, particularmente as atividades sexuais. Por que isso? Porque o deus principal de Canaã, que se chamava Baal, era o deus da chuva. Ele se casava com a deusa da fertilidade. Então no templo havia uma sacerdotisa que simbolizava a deusa. E o adorador simbolizava o Deus. E eles se uniam sexualmente. Naturalmente, isso fazia com que a religião fosse muito popular. Essa era a característica fundamental, essas eram as características fundamentais da religião de Canaã. Ela também era caracterizada por essa prostituição cultural. O culto era um culto imoral, era um culto impuro, que envolvia muitas vezes famílias inteiras. Havia um grande desprezo pela vida humana. Por exemplo, quando um casal queria dedicar a sua casa e pedir a proteção dos deuses, oferecia para o Deus o seu filhinho mais novo em sacrifício. Era infanticídio. Coisas parecidas que nós vemos no culto aos espíritos nas nossas tribos indígenas no Brasil. E havia também uma grande variedade nas manifestações desse Deus principal. Cada cidade tinha o seu Baal. Havia um Baal de Sidom, um Baal de Tiro, um Baal de Hebron. Ele era assim parecido com os santos padroeiros das nossas cidades, como tem no Brasil um santo de devoção de cada cidade com o mesmo nome, mas numa cidade diferente. Esse era o cenário religioso no qual Israel chegou. E ele se parece em muito com aquilo que nós encontramos no nosso país. Por isso, eu quero deixar com você uma atividade. Você pense nos próximos 10 minutos quem são os deuses mais populares na religião tradicional da sua região. Quem são as figuras que as pessoas veneram, que elas adoram, a quem elas fazem oferendas. E daí peço que você faça uma tentativa de comparar essa religião tradicional da sua região com esses deuses e com essas práticas que nós vimos aqui em Canaã. Deus advertiu Israel contra a seriedade da idolatria.
e contra essa mistura de deuses que Canaã proporcionava. Muitas vezes nós, evangélicos, somos tentados a adotar uma mistura de deuses e, por assim dizer, adorar o Senhor e buscar ajuda com falsos deuses espalhados por aí. Esse é um risco muito grande que pode destruir a sua vida espiritual e tornar você uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não dá fruto para Deus. Vale a pena, enquanto você faz a sua atividade, pensar se você não está correndo esse risco na sua vida.